Olá pessoal, bem-vindos a esse curso de Introdução às Redes 5G. Meu nome é Luciano Leonel Mendes, eu sou professor do Inatel e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que são essas redes 5G, o que elas são diferente daquilo que nós já vimos antes em sistemas de comunicações móveis. Nós estamos vivendo um momento muito distinto na nossa história. Acabamos de passar por um leilão que foi um dos maiores do mundo em termos de largura de faixa ofertadas para a rede 5G, o que nos colocou em lugar de destaque nesse mercado internacional. Também vimos a entrada de diversas novas operadoras, novos players que vão disseminar esse sinal em todo o território nacional. Então, é uma época muito empolgante para estarmos envolvidos com o desenvolvimento das redes 5G. E hoje a gente vai abordar alguns aspectos sobre essa nova rede. Vamos ver as suas motivações, seus casos de uso, principais requisitos, aplicações e também as tecnologias habilitadoras. Além disso, a gente vai ver quais foram as contribuições do Inatel para esse ecossistema tão diverso. Então, vamos juntos explorar esse novo mundo do 5G. Bom pessoal, então vamos começar essa introdução à próxima geração da rede móvel celular. A gente vai começar com uma breve história, né? Vamos falar um pouquinho aqui da primeira geração, que é aquela geração analógica, que foi a primeira vez que a gente pôde ligar de fato para uma pessoa, né? Antes da gente ter essa primeira geração, para a gente falar com alguém, tinha que ligar para um lugar e tinha que torcer para uma singularidade, torcer para aquela pessoa com quem a gente gostaria de conversar estivesse naquela localidade para onde a gente estava ligando. E a primeira geração ela rompeu com essa barreira, né? Foi possível então passar a conversar com as pessoas diretamente e não mais ligar para um lugar e esperar que essa pessoa estivesse por lá. Bom, essa primeira geração ela usava uma modulação analógica que era pouco eficiente, então o número de usuários que ela poderia atender era muito pequeno. Isso gerou uma demanda muito grande, uma oferta muito pequena, o custo desse sistema era muito caro. A segunda geração foi a primeira geração digital, né, e ela veio justamente para aumentar essa capacidade em termos de número de assinantes. Então foi a segunda geração que popularizou a rede móvel celular. E além disso, ela introduziu também um serviço chamado de SMS, que é um serviço de mensagem curtas, né, enviadas ali a partir do teclado do telefone. Esse serviço foi o precursor daquilo que nós hoje temos como WhatsApp, Telegram, né, e outros aplicativos de mensagem, né? Essa forma de comunicação acabou revolucionando a forma como as pessoas usavam a rede móvel. A terceira geração ela trouxe a internet para os nossos bolsos, né? Começou ali já com a geração 2,5, né? Com o GPRS, né? E no GSM, mas foi na terceira geração que a gente de fato, né, pôde usufruir de um acesso à internet de melhor qualidade, né? Os dispositivos também se tornaram multimídia, né? Foi possível então agora acessar vídeos, né? Acessar fotos, tocar música, tudo isso com um dispositivo móvel, né? A quarta geração é aquela que nós estamos vivendo hoje e ela trouxe, né, um aumento aí de vazão significativo com relação àquilo que a gente conseguia experimentar no 3G. Então, hoje, né, com o 4G, a gente já consegue experimentar no celular, conectado à rede móvel, uma qualidade de experiência semelhante àquela que nós temos com uma rede Wi-Fi, por exemplo. Bom, agora a gente tem que falar da quinta geração, né? O que nós conseguimos ver ao longo de toda essa evolução, né? Que sempre a rede foi evoluindo, né, para prover maior capacidade e maior vazão. Era tudo muito focado na questão do aumento da capacidade de dados da rede. E agora na quinta geração, será que isso é suficiente? Ou a gente vai precisar inovar em outras frentes para tornar esse sistema mais atrativo? Bom, então a rede 5G ela está sendo criada, né, para propor soluções não só para a vazão de dados. É óbvio, né, que a gente também vai ter um aumento da vazão, então a gente vai querer cada vez mais dados no nosso telefone, querendo baixar música, querendo baixar nossas séries, os nossos filmes, né? Todos esses conteúdos cada vez mais densos, né, vão ficar presentes no nosso celular com uma intensidade cada vez maior. Então a rede 5G tem que estar apta para isso, né? Então nós vamos ter aqui o chamado Enhanced Mobile Broadband, que seria aí um modo da rede 5G de prover uma capacidade maior do que aquilo que nós observamos no 4G. Mas não é só isso, né? Aumento de vazão apenas não é suficiente para a gente poder atender todas as demandas da sociedade hoje em dia. Nós precisamos ter também um modo de operação chamado de Massive Machine Type Communication, que ele visa
provê uma quantidade de conexões enorme para dispositivos inteligentes. São dispositivos normalmente interligados aí com aplicações para a internet das coisas, que precisam mandar dados esporádicos, né? Precisam mandar dados, informações sob demanda para a estação radiobase, né? Então, um cenário onde você tem um alto nível de economia de energia e um número massivo de conexões vai ser essencial na rede 5G. E o terceiro cenário, né, o que nós chamamos aqui de Ultra Reliable Low Latency Communication, né, seria um cenário voltado para baixa latência e alta robustez. Nesse caso, né, a gente está redefinindo o que é velocidade na rede. Aqui não estamos falando de velocidade de download, mas sim velocidade de tempo de resposta da rede. É quanto tempo a rede tem que responder a um comando que eu introduzo, que eu envio do meu dispositivo. Certo? Então, isso aí é extremamente importante para a gente fazer controle de dispositivos em tempo real e também para aplicações voltadas para a indústria, né? Principalmente na indústria 4.0 e agora também na indústria 5.0. Então, esses três cenários é o que motivou a criação da rede 5G, certo? Então, nós temos o Enhanced Mobile Broadband, foi o primeiro padrão a ser definido, né? O 3GPP definiu esse modo de operação já no seu release 15. O modo Ultra Reliable Low Latency Communication também já está pronto, né? É o release 16 do 3GPP. E o Massive Machine Type Communication ele vai ser suportado pelo release 17. Então esses são os três releases principais que vão formar as redes 5G. A rede 5G ela vai ter cenários bastante distintos, né? Nesse primeiro, que a gente precisa ter alta vazão, a gente percebe uma tendência, né, dos serviços irem para a nuvem. Então a gente precisa enviar dados cada vez mais rápido para a nuvem, aumentando então a vazão da camada física, com taxas aí de upload na ordem de 10 gigabits por segundo e de download que podem chegar até 20 gigabits por segundo de taxa de pico dessa rede. Depois nós temos aí a parte de controle de dispositivos através da rede 5G, mandando então informações em tempo real, né, com baixíssima latência. Isso pode ser usado para controlar dispositivos reais e virtuais e também para sistemas de controle, principalmente na indústria 4.0. Aí nesse caso, né, nós temos que ter latência na ordem de 1 milissegundo. Por fim, nós temos essa grande quantidade de conexões em dispositivos que demandam, né, uma economia de energia, normalmente associados aí a aplicações relacionadas à internet das coisas, né? E nesse caso, então, o nosso grande desafio é prover conectividade para um número muito grande de dispositivos, né? Na ordem aí de 100 mil dispositivos por setor de uma célula 5G. Então, se tem uma frase para definir o que é rede 5G, né? Essa frase é que o 5G deve ser flexível, ele deve se moldar a essas diferentes aplicações e atender esses requisitos que são muitas vezes conflitantes entre si de forma dinâmica, né? Então, de acordo com a necessidade do usuário, a rede ela deve reservar os recursos para atender essas diferentes demandas, né? Então, com isso nós temos aí os três principais cenários voltados para a rede 5G. Vamos ver algumas aplicações agora. Primeiro, né, do Enhanced Mobile Broadband. Essa alta capacidade de transmissão de dados permite então agora o consumo de mídias extremamente densas, né? Então a gente pode ter vídeo 3D e vídeo 4K sendo reproduzido em tempo real nos dispositivos. Outra aplicação interessante também que pode explorar essa alta capacidade de upload da rede seria a parte ali de realidade aumentada e realidade virtual, onde a gente consegue ter sobreposição de informações sobre o ambiente que nos cerca diretamente na tela do celular, e isso torna então, né, a possibilidade da gente ter uma integração maior entre o nosso mundo, a nossa volta, com a rede e com o mundo virtual. Na parte de Massive Machine Type Communication, nós temos aí grandes avanços na parte de logística. Agora, com o uso então desses dispositivos conectados, a gente pode ter tags sendo empregadas aí em insumos, né, num processo de produção, por exemplo, e com isso a gente consegue manter a cadeia produtiva funcionando de uma forma muito mais inteligente, né? Então, demandas específicas podem ser mapeadas de forma muito rápida, né? E com isso a gente consegue melhorar a efetividade dessa produção. Outra aplicação importante, né, seria aí cidades inteligentes, nesse caso aí sistemas extremamente complexos, né, onde você pode monitorar coleta de lixo, qualidade do ar, qualidade da água, monitorar o trânsito, né, evitar que aconteça aí engarrafamentos, direcionando o tráfego de forma
bastante eficiente, né? E com isso, então, a gente consegue trazer um bem-estar maior para a população dessas cidades. Na parte ali de baixa latência, nós temos como principal demandante a indústria 4.0, né, com essa automação e flexibilidade da planta fabril, né? E nesse caso, então, o uso aí da rede 5G privada, né, ela é extremamente interessante porque aí essas redes podem ser dimensionadas para essa ação específica de acordo com as demandas de um dado fabricante. Mas ela também pode ser usada, né, para controle de robôs a longa distância, né? Um exemplo disso é para drones, né? Fazer o controle de drones e aplicações, por exemplo, na área de agronegócio. E essa é algo que a gente vai explorar com mais detalhes um pouquinho mais à frente. Agora que a gente já entendeu, então, quais são os principais casos de uso e aplicações para a rede 5G, vamos dar uma olhadinha nas tecnologias habilitadoras que vão suportar esses novos serviços. Bom, são várias tecnologias envolvidas na rede 5G, né? Ela é uma rede extremamente complexa, envolve aí diversas soluções diferentes nas suas diversas camadas, né? Na rede de acesso, no front hall, no back hall e no núcleo da rede, né? O que nós vamos ver aqui são algumas tecnologias da rede de acesso que vão suportar, né, esses três cenários distintos que a gente acabou de conversar. Então, obviamente, né, não estão restritas só a essas tecnologias, né, essas aqui são algumas delas, mas que dá para dar uma noção, né, do quão complexo essa rede é e de como inovadora ela vai ser. Né. Então, as principais tecnologias que nós temos na rede de acesso são o uso das ondas milimétricas, das small cells, do mínimo massivo, das formas de ondas que foram agora redesenhadas, né, para atender às demandas específicas desses cenários, e também dos códigos coletores de erros mais potentes. Né. Então vamos passar aqui por algumas dessas tecnologias com um pouco mais de detalhes, olhando assim para os benefícios que elas trazem e para os desafios também que estão associados a elas. Então, começando aqui com a parte de millimeter wave, nós temos aí como um princípio básico, né, trabalhar numa frequência mais alta. Então, tipicamente falando, né, as redes móveis elas trabalham ali na faixa de UHF, né, com algumas frequências ali em torno de 700 MHz, até ali o que a gente chama de espectro de sub-6 GHz. Né? Então, seria ali em torno de 2 GHz, 3,5 agora, né, e até um pouco ali abaixo de 6 GHz. Né? Então essas são as frequências mais comuns para o uso de telefonia móvel celular. E agora estão falando de trabalhar com frequências na ordem de 28 GHz, né? 26 GHz, mas também tem proposta de explorar as faixas de 37, 42, até mesmo 60 GHz e para cima. Né? Então, tudo aquilo que está para cima de 18 GHz, a gente classifica isso como millimeter wave. Né? O mercado criou essa denominação para essa faixa de frequência. E a grande vantagem nesse caso, né, é o uso de larguras de faixa muito maiores. Né? Então, tipicamente no 4G, nós temos ali larguras de faixa de 20 MHz, que pode ser concatenado, né, usando aí o carrier aggregation. Mas o valor máximo que consegue atingir é em torno de 100 MHz. Né? E nessas faixas de frequências mais elevadas, como tem muita banda disponível, a gente consegue ter ali até 1 GHz de banda para cada operadora. Né? Então você consegue perceber que o aumento da vazão vai ser diversas ordens de grandeza com relação àquilo que a gente tem no 4G, em função desse espectro que vai estar disponível. Né? Outro ponto interessante é que quando você trabalha com frequências mais elevadas, né, o comprimento de onda é menor e com isso as antenas são menores. Então a gente consegue adensar o número de antenas de um arranjo para colocar dentro do smartphone, por exemplo. Então com isso, né, a gente consegue ter aí um mecanismo, né, para viabilizar o Massive MIMO, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, a Europa está usando 26 GHz, essa foi também a faixa de frequência que nós estamos usando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a faixa principal é de 28 GHz. Bom, mas existem alguns desafios associados com essa tecnologia. Né? O primeiro deles é a questão da alta atenuação do espaço livre. Quanto maior for a frequência, maior a atenuação que o sinal vai sofrer ao se propagar. E com isso significa então que nós vamos ter aí uma cobertura muito mais restrita. Né? Então você vai ter aí alcance na ordem aí de metros, né? 500 metros a 700 metros mais ou menos de distância de enlace. Né? Além de você precisar ter uma visada direta. Então esse é outro desafio também que dificulta bastante a penetração desses sinais no ambiente, né, urbano principalmente. Né.
Outro problema que nós temos, né, é o custo dos elementos de RF. Né, quanto maior for a frequência, né, mais complexos ficam os circuitos, mais difícil é construir essas placas. Né? Embora isso aconteça no primeiro momento, a tendência é que à medida que essa tecnologia for ficando popular, esses valores vão caindo. Né? Bom, aí eu falei ali do problema da cobertura, né, que o raio da célula vai ser pequeno, né, mas isso também pode ser visto como uma vantagem por outro lado. Porque se o sinal propaga por espaços pequenos, eu posso fazer um reuso daquela frequência, né, com uma densidade maior. Então, isso significa então que eu consigo aumentar a capacidade por quilômetro quadrado, simplesmente porque eu estou fazendo um melhor reuso de frequência. Então, o millimeter wave ele permite isso, né? Só que, como você tem um raio pequeno para esses sinais, então a gente passa a ter então que ter que pregar várias, né, dessas antenas, né, espalhadas no ambiente para conseguir uma cobertura adequada. Então, para a gente viabilizar esse cenário, né, a gente agrupa dois tipos de células distintas. Primeiro, uma macrocélula, né, uma célula macro, né, que é essa célula maior aqui que trabalha com uma frequência mais baixa, tipicamente aí 3.5 GHz, nessa ordem de grandeza. E ela que vai coordenar, né, a comunicação de todos os dispositivos nesse ambiente. Né? E aí o que a gente vai ter aqui? Né? Vão ter pequenas células, né, que são as células que trabalham nas frequências mais altas, que vão prover a conectividade de alta vazão para os usuários que estiverem no seu alcance. Se eu tiver um usuário que não está sendo coberto por uma small cell, esse usuário então vai se comunicar diretamente com a macro cell e ele então vai receber aqui os seus dados, né? Obviamente que não numa taxa tão elevada, mas vai continuar tendo o seu serviço. Quando ele entrar no ambiente de uma small cell, então ele vai poder usufruir das elevadas taxas, né, presentes aí no millimeter wave. Então, com isso a gente consegue aumentar bastante a densidade de tráfego nessas áreas. Né? Um ponto interessante é que para economizar energia, nós podemos ter estações radiobases, né, nas small cells, né, que não estejam oferecendo nenhum tipo de serviço para nenhum usuário. Então, nesse caso específico aqui, o que nós temos é uma célula dormente. Ela só vai ficar ativa quando um usuário entrar na área na qual ela está apta a fazer uma cobertura. Então, esse ambiente, pessoal, é um ambiente muito dinâmico, que demanda um gerenciamento muito intenso, né, de interferências e também de controle dos dispositivos, né, mas essa é a tendência que nós vamos ter aí para a rede 5G. Benefícios desse cenário, né? A gente consegue compensar essa perda de propagação devido ao uso do millimeter wave, a gente consegue reduzir a latência, né? Porque a gente consegue colocar a estação radiobase bem próxima do usuário e consegue melhorar também o atendimento para os usuários na borda, né? Porque a gente consegue colocar agora as células, né, onde elas são mais necessárias. Né? Então, com isso a gente consegue ter uma melhor qualidade de cobertura, melhor qualidade de sinal para todos os usuários. Mas essas small cells também vêm acompanhadas de um grande desafio. Né? Como eu tenho várias células trabalhando agora no mesmo ambiente, a gente viu que o cenário de propagação ele é interessante para isso, né? Mas ainda assim pode haver mecanismos de propagação que resultam em interferência entre a estação radiobase e os usuários. E no caso aqui do 5G, a tendência é a gente usar o TDD, né? Ou seja, uma duplexação por divisão no tempo. Ou seja, todos os dispositivos trabalham na mesma frequência, sendo uma janela de tempo para download e uma janela de tempo para upload. O que pode acontecer então é que enquanto um dispositivo aqui está fazendo um upload, né, para uma dada rede, uma estação radiobase pode estar fazendo um download numa rede vizinha, na mesma frequência, e isso causar então uma forte interferência nessa comunicação, né, que o nosso dispositivo móvel estaria competindo aí com a transmissão das base stations, que tem potência muito mais elevada. Então esse é um cenário de difícil gerenciamento, né, então, mas que a gente precisa ter em mente, né, como uma dificuldade aí de implementação. A gente vai ver daqui a pouquinho que existem algumas soluções simples para conseguir viabilizar, né, uma coexistência num cenário como esse, né, mas esse é um ponto que a gente precisa destacar aqui como sendo um desafio. Né. Além disso, nós temos o custo de implantação dessa rede, né, o volume de dispositivos que a gente precisa instalar aqui em termos de estação radiobase é muito grande, isso acaba demandando um custo maior, porque a gente tem que levar fibra ótica para todas essas antenas, né, fazer a conexão aí com backhaul para todo mundo, né? Então a infraestrutura em si é bastante complicada. Além disso, você tem que lidar aí com processos também burocráticos, né?
com relação à liberação de autorizações para fazer a instalação dessas torres, né? Que são pequenas, não são torres grandes como a gente vê hoje, né? Mas que ainda assim precisam ser instaladas e precisa ter uma autorização para isso. E além disso também nós temos a questão aí da manutenção, né? O custo de manutenção também é mais elevado porque nós temos uma quantidade muito grande de dispositivos. Bom, falando agora do Massive MIMO, né? O que seria essa tecnologia? Seria a possibilidade de usar uma grande quantidade de antenas para transmitir sinais e também para receber. A vantagem disso, né, é que se eu tenho uma grande quantidade de antenas, eu consigo ter uma direção muito específica do meu feixe. Eu consigo fazer o atendimento para um usuário específico, né, sem causar interferência nos outros. E isso resulta, né, numa multiplexação espacial, que nesse caso então a gente vai permitir inclusive que a estação radiobase mande sinais distintos para usuários distintos usando a mesma frequência ao mesmo tempo, né? Graças a esse arranjo do Massive MIMO, a gente consegue direcionar esse feixe para um usuário específico, certo? Isso só é possível porque as antenas são menores, quem está trabalhando numa frequência mais elevada, né? E aí a gente precisa ter um arranjo, né, que não vai ocupar tanto espaço. Então a gente vai usar isso aí na estação radiobase e também podemos usar esses arranjos aqui no smartphone, né? Então aqui um exemplo, né, onde nós temos aqui vários arranjos de antenas, né? Cada ponto, esse aqui é uma antena planar, né, no arranjo, né, que está sendo alimentado aqui por vários pontos de RF. Então a gente consegue colocar isso também dentro do smartphone porque as antenas são muito menores, né? E como é que isso aí funciona, né? Bom, a técnica que permite que esse tipo de multiplexação aconteça, né, é chamada de Maximum Rate Transmission, e ela melhora, né, a relação sinal-ruído num dado ponto do espaço, somente para aquele usuário para qual a gente quer mandar o sinal, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui o meu transmissor, ele quer mandar dados aqui para 2 usuários, né, eu tenho 2 usuários aqui na minha rede, e aí eu quero agora explorar a possibilidade, né, de transmitir dados para esses 2 usuários. Então, vamos supor que eu queira transmitir um dado para esse usuário 1. Né? O que vai acontecer aqui? Né? Eu tenho que conhecer esse canal de comunicação, né, entre as várias antenas transmissoras e a antena receptora, certo? Esses canais aqui são os canais que o meu usuário 1 está observando, e aqui eu tenho os canais que o meu usuário 2 está observando. Então, se eu conheço esse canal, eu posso pré-codificar minha informação para que ele só chegue para esse usuário 1. De que forma eu faço isso? Né? Bom, eu pondero a informação que eu quero transmitir. Vamos supor que eu quero transmitir um dado C aqui para o meu usuário. Eu pondero esse dado em cada antena transmissora pelo conjugado do ganho do canal. Então, quando esse sinal aqui passar por esse canal, o que vai chegar aqui para o usuário vai ser o H1 conjugado vezes o ganho desse canal aqui, e isso vai resultar no módulo do canal ao quadrado. Né? Então nós temos aqui que nesse caso, a soma dos sinais chegando aqui vai ser o sinal transmitido, né, somado aqui, né, pelos módulos dos ganhos do canal ao quadrado. Então é uma soma coerente, né, essa informação aqui ela só vai crescer. Quanto mais antena eu tiver, maior vai ser a intensidade do sinal que vai chegar para o usuário 1. Agora, para o usuário 2, o que vai acontecer? Né? Como esses canais aqui são diferentes, porque ele está em outra posição do espaço, então essa soma aqui ela vai ser uma soma não coerente. Né? Esses sinais aqui não estão se somando em fase. Né? E isso vai fazer com que esse sinal aqui tenda para zero, fazendo então com que esse usuário 2 aqui não enxergue o sinal que foi transmitido para o usuário 1. Então você consegue fazer uma separação espacial graças a essa possibilidade de você poder fazer a pré-codificação com o conjugado dos ganhos do canal do usuário para o qual você quer mandar essa informação. Bom, obviamente que tem vários desafios aqui. Né? Primeiro, né, é que a gente precisa conhecer esse canal. Então a gente precisa ter uma forma de estimar esse canal de comunicação e isso, né, obviamente, é bastante desafiador. Mas como eu falei, né, como a tendência é usar Time Division Duplex, né, a gente consegue estimar o canal quando o usuário estiver transmitindo para a estação radiobase. Então a gente assume a condição de reciprocidade do canal, né? Então com isso a gente consegue simplificar bastante o processo aí de estimação de canal. No FDD isso seria muito mais difícil. Né? Outro problema também é que a gente precisa ter uma certa independência entre as antenas para a gente conseguir fazer o uso de toda a diversidade, né? De toda a capacidade de multiplexação espacial presente no sistema Massive MIMO. Né?
Mas isso é um desafio porque olha só quantas antenas nós temos, né? São várias antenas que precisam ser alimentadas por vários cabos, e aí você pode ter fuga de um cabo para outro, e isso vai causar uma correlação e obviamente vai prejudicar essa capacidade de você direcionar o dado para um usuário específico, né? Então tem uma série de dificuldades aí para fazer a implementação desse sistema, mas é algo aí com potencial de elevar bastante a capacidade da rede. Bom, com relação à codificação de canal, né? Aqui foi uma mudança grande em relação àquilo que a gente observava na rede 4G. Na rede 4G usava um código turbo, né? E agora a gente tem um código LDPC para proteger os dados do usuário e um código polar para proteger a camada de controle, né? Então cada camada ali tem um código específico. Isso consegue aumentar em muito a robustez da informação, né? Nos dois canais, no controle e no canal de dados também. E com isso a gente consegue, né, melhorar bastante aí a questão da sensibilidade dos receptores. Tá? Então a gente consegue melhorar a eficiência espectral, né, usando taxas de codificação mais próximas de 1. A gente consegue melhorar em muito a flexibilidade em termos aí de configuração dessa taxa de codificação e também da ordem da modulação, né? Então, esse esquema que foi proposto para a rede 5G, de fato, né, trouxe muita robustez, muita flexibilidade com relação àquilo que a gente observava na rede 4G. Bom, com relação ao gerenciamento de interferência, né, eu comentei que isso é um problema grave na rede 5G. E aí a gente tem esse problema, né, de você ter os sinais de uma estação radiobase interferindo nos sinais de outra estação radiobase, né? Que pese aí a atenuação para o espaço livre seja muito grande nas frequências mais elevadas, essa interferência ela vai acontecer porque a gente sabe que essa área de cobertura das células, né, ela não é uma esfera perfeita nem é um hexágono perfeito, né? Existem mecanismos de propagação que podem fazer com que o sinal interferente chegue até um receptor de uma célula vizinha. Então fazer esse gerenciamento de interferência vai ser fundamental, né? Bom, existem diversos algoritmos, né, que podem ser usados para implementar esse COMP. A gente vai ver aqui um mais simples deles, né, que seria o Dynamic Point Blank, que é uma tecnologia, né, que requer pouca informação da estação radiobase para conseguir realizar, né, essa redução de interferência. É uma solução simples, né, mas que pode ser bastante efetiva, principalmente no cenário aí de Machine Type Communication. Bom, então como é que funciona essa técnica, né? Nós temos aqui a central, né, que é responsável aqui por fazer o gerenciamento de interferência, e ela requisita de cada estação radiobase qual foi a locação que ela deu, né, o histórico de locação que foi dado para cada um dos seus usuários, né? Então tem essa histórico de locação que é enviado aqui então para essa unidade central, e ela vai definir uma estação radiobase pivô. O que seria essa estação radiobase pivô? Seria uma estação radiobase que tem prioridade e ela vai poder alocar um recurso que nenhuma outra vai poder usar. Então ela vai conseguir dar para aquele usuário que menos transmitiu dados um recurso que não vai sofrer interferência de ninguém, né? Então nós temos esse cenário aqui, né? Ela define então isso aqui como a pivô. Então a gente já sabe que essa estação radiobase atendeu o usuário que conseguiu menor vazão até então, né, nesse histórico, e ela aloca esse resource block para esse usuário. Depois ela faz a alocação dos outros resource blocks disponíveis para os outros usuários, mas esse aqui, ó, mais ninguém vai poder usar. Aí sim, as outras estações radiobases vão fazer a alocação também desses resource blocks, mas o RB0 não vai ser usado por mais ninguém, certo? Então com isso a gente tem aqui um quadro de transmissão desse tipo, né? O usuário S5 que está sendo atendido pela BS2, ele não vai sofrer interferência de mais ninguém, enquanto os outros usuários eles vão concorrer pelo recurso, né? E aí vai ter uma interferência entre eles. O resultado desse procedimento bem simples, né? Ele é bastante interessante e a gente consegue ver ele aqui nesse gráfico, né? Aqui nós temos em verde, né, a vazão que a gente consegue aqui para cada um dos sensores, né? Então aqui eu tenho vários sensores espalhados na rede. Essa vazão mais alta são dos sensores que estão mais próximos da estação radiobase. E a vazão mais baixa são aqueles que estão mais próximos da bordas, né? Então eles sofrem maior interferência, né, e também tem menor relação sinal-ruído. Então percebam, né, que tem uma discrepância muito grande de vazão entre os usuários. Quando a gente usa um módulo que eu acabei de apresentar para vocês, a gente consegue perceber que o aumento da vazão em todos os dispositivos é bastante significativo, né? Então você usa menos recurso,
né, porque na verdade está alocando um recurso só para um usuário e não está usando nos outros, então isso aí você está mitigando a interferência para aquele recurso específico, e isso permite, na verdade, né, um aumento, né, da vazão média, porque você reduz as colisões e aquele usuário ali que tem pouca taxa de dados, ele acaba sendo beneficiado, né, melhorando, né, a vazão média da rede. Então, uma solução bastante simples, mas também bastante interessante do ponto de vista de vazão média, né? Então, para sistemas IoT, isso pode ser um ganho significativo. Bom, essas são as principais tecnologias. Vamos falar agora um pouquinho, né, de quais foram as contribuições que o Anatel já deu para as redes 5G ao longo aí dos últimos anos, né? O Anatel, né, ele gastou um esforço muito grande, né, com uma preocupação que é muito importante para a sociedade brasileira, que seria a questão aí do uso das redes 5G para mitigar o acesso em áreas remotas e rurais. Nós temos dois problemas aqui que merecem atenção, né? O primeiro é que grande parte da população hoje no mundo ainda vive sem acesso à internet. Então nós temos aí aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo, né? O número gira um pouco em torno desse valor, né? Que não tem acesso à internet, né? Então a gente, com o uso de uma tecnologia que possa levar a internet para o campo, para áreas remotas, né? A gente vai poder prover uma oportunidade para essas pessoas se conectarem, né? Desde que o custo não seja proibitivo. E a outra dinâmica, né, que é importante, é a questão da oferta dessa tecnologia para fins de verticais, como por exemplo para o agronegócio e também para atender a demanda aí de cobertura rodoviária, né? A gente está vendo aí também o advento de carros autônomos, né? Então a conectividade rodoviária vai ser muito importante. Então a gente, pensando nesses cenários, né, a gente construiu aí uma proposta, né, diferente para a rede 5G. Essa proposta é considerar uma rede bastante flexível, né, que possa oferecer alta vazão, né, no cenário de Enhanced Mobile Broadband, onde você tem as aplicações acontecendo aqui com demanda de dados muito elevada. Depois você tem um outro modo de operação que seria aqui de baixa latência, onde você teria um tempo de resposta da rede muito pequenininho. Nós teríamos aqui uma alta capacidade de conectividade no Machine Type Communication, e agora a gente está colocando mais uma fatia nessa pizza, que seria aí a cobertura em áreas remotas e rurais, com um raio de cobertura muito grande, né, na ordem de 50 km. Então, a proposta do Inatel é colocar mais esse cenário, né, e prover conectividade no campo de forma efetiva. Então, qual que é o nosso princípio, né? Bom, a rede 5G ela tem que ser flexível. E para ela ser flexível, ela precisa ser capaz de se moldar a todas as demandas da sociedade. Então, uma demanda que tem no Brasil, mas não só do Brasil, né? Qualquer país aí com dimensões continentais, é de prover conectividade no campo. Então, você tem que ser capaz de atender esses requisitos específicos de acordo com a demanda dos usuários. E a gente também pretende, né, com isso, contribuir para a evolução do padrão, produzir conhecimento na área e capacitar profissionais. Bom, a nossa proposta de ação, né, é baseada em uma plataforma aberta, né, de rádio definido por software. Então, nesse caso, a gente tem a proposta de realizar todos os procedimentos de banda básica, né, de modulação, codificação de canal, né, múltiplo acesso, tudo isso em software, né, no que possa inclusive ser executado aí num servidor, né? Isso reduz, né, o custo da criação dessa rede, reduz o custo da implantação dessa rede e permite também, né, que esses algoritmos rodem na nuvem e você tem apenas um front-end de RF muito simples, né? Uma cabeça de RF muito simples ali para fazer a transmissão de sinais, o que mitiga um pouco aquele problema de você ter uma tecnologia de ponta, né, muito elevada, muito complexa, né, que teria uma manutenção muito cara e muito complicada instalada em áreas remotas. Né. Você pode ter um equipamento simples, né, e toda a inteligência por trás dele sendo executada na nuvem, no chamado lá de Centralized Run, né, na rede de acesso na nuvem. Né. Então a gente tem essa abordagem, né, que a gente está empregando nas nossas soluções aqui no Inatel. Bom, a gente está propondo então duas formas de atacar esse problema, né? Uma seria uma solução típica usando a rede 5G tal como ela é,
né, mas mudando um pouquinho a filosofia por trás da forma de integração dessa rede. Né? Então, se a gente pegar uma rede 5G convencional, nós temos aqui o núcleo da rede, depois nós temos aqui uma interligação da estação radiobase até esse núcleo da rede, normalmente através de uma rede IP, né, ótica, que fazendo o papel aqui da rede de transporte. Depois nós temos a estação radiobase oferecendo conectividade para dispositivos, né, que pode ser de banda larga ou de banda estreita, né, de IoT. E essa informação, então, né, ela chega até o núcleo da rede através dessa camada de transporte via essas radiobases. Né? Bom, o núcleo dessa rede ele tem um valor muito elevado, né? E a infraestrutura necessária de conexão aqui ela também tem que ser muito cara. Né? Então, tudo isso aqui eleva muito o custo da implantação desse sistema, que em áreas remotas, em áreas rurais, onde o volume de pessoas que vão de fato, né, se conectar a essa rede não é tão grande assim, isso acaba inviabilizando a implantação desse sistema. Então, a proposta do Anatel é o chamado de 5G na box. Então, nesse caso aqui, a gente coloca tanto o núcleo da rede 5G quanto a estação radiobase operando no mesmo equipamento. Então, tudo que eu preciso ter aqui é uma rede IP, um ponto de rede aqui, né, um cabo Ethernet, uma fibra ótica. E aí toda a parte de gerência da rede, né, cadastro de usuário, autenticação de SIM card, né, bilhetagem, cobrança, né, tudo isso acontece dentro da própria estação radiobase. Então, acaba que você tem uma caixa, né, onde você conecta um cabo Ethernet, conecta energia elétrica, conecta as antenas e você já tem uma rede 5G operando. Né? Então, a instalação desse equipamento não é muito diferente da instalação, por exemplo, de um roteador Wi-Fi. Então, essa aqui é uma foto do protótipo. Né? A gente faz tudo isso aí usando essa ideia, né, de rádio definido por software. Né? Então, isso aqui nada mais é do que a placa de um PC. Né? Aqui estão as partes de RFs, aí, fonte de alimentação. Né? Então, é um equipamento bastante simples, mas extremamente versátil, né? E que pode atender a demanda aí das pessoas que vivem fora dos grandes centros. Bom, a outra abordagem é uma abordagem um pouco mais disruptiva, né, que é o chamado projeto 5G Range. Né? O projeto 5G Range foi uma iniciativa entre Brasil e Europa, né, na qual a Anatel foi o líder técnico dessa iniciativa, e a gente visou aí, né, apresentar uma solução, né, que levasse alta vazão a grandes distâncias, né, e o mais importante, né, explorando outras formas de acesso ao meio que permitisse então a viabilidade econômica, né, de uma rede 5G em áreas remotas. Né. A grande motivação nossa foi de fato a questão de ter uma quantidade de pessoas muito grandes no Brasil, né, que não tem acesso à internet, né, não tem como se conectar à internet, e a gente está então procurando uma forma aí de tornar a vida das pessoas, né, um pouco mais conectada, né? Então, uma oferta aí de possibilidade de conexão com a internet de um preço razoável, né, que não seja abusivo. Além disso, né, essa rede vai ser capaz de oferecer soluções de cobertura para agronegócio, que é outra vertical extremamente importante para o Brasil. Né? Então vamos ver aqui algumas aplicações que a gente pode executar com essa rede. Né? Bom, a primeira delas aí seria a parte de monitoramento ambiental, né, monitoramento de gado. A gente viu alguns anos atrás aí os desastres que aconteceram em Mariana, depois de Brumadinho, né? Então uma rede de sensoramento, né, poderia ter evitado essa catástrofe como um todo. E a gente vê diversas vezes, né, deslizamento de terra, né, enchentes que atingem comunidades de forma totalmente inesperada. Né? Então, o monitoramento do ambiente, né, ele poderia minimizar essas situações. Além disso, a gente pode usar essa tecnologia também para monitorar gado, né, saber como é que está a saúde dos animais, saber onde eles estão, né, e com isso também melhorar a produtividade. Outra aplicação importante seria na parte de automação do campo, né? Então fazer uso dessa rede para permitir que o maquinário opere de forma autônoma ou semi-autônoma. Né? No caso, poderia ter uma pessoa apenas pilotando uma dessas colheitadeiras e as outras todas ali agindo de forma autônoma, né? Como de forma integrada com essa onde você tem uma pessoa responsável. Então, com isso você consegue aumentar a efetividade
do trabalho no campo, consegue melhorar bastante, né, a produtividade, e isso pode ser usado para outras aplicações também, como por exemplo o uso de drone para pulverização, né, ou o uso de outros maquinários para semeadura e etc. Nós temos também um aspecto social, né, que seria a parte aí de inclusão, né, digital, né, na parte de educação, né, e também na parte de entretenimento, né, oferecer essas comodidades digitais para aquelas pessoas que vivem em áreas mais afastadas é algo extremamente importante para a gente e é algo que a gente vem buscando há muito tempo, né. Então a ideia é que a rede 5G possa de fato suportar, né, um modo de acesso onde seja viável para essas pessoas se conectarem e terem, né, uma vida digital, né, onde todos os benefícios que nós temos nas cidades estariam também disponíveis no campo, né. E por fim, né, a cobertura rodoviária é muito importante, né, a gente está vendo aí o advento dos carros autônomos, né, e a conectividade nas estradas vai ser fundamental, né. Então, para a gente conseguir ter isso com eficiência, é necessário, né, ter um modo de operação exclusivo aí para longas distâncias ao longo das rodovias. Bom, então esse foi a motivação para o projeto 5G Range. A especificação que nós tivemos aí são essas, né? Nosso alvo era atingir 50 km de raio, né, para ter uma supercélula com capacidade de levar a internet a uma longa distância. Conseguir de fato uma experiência de banda larga semelhante àquilo que nós temos hoje com 4G nas cidades, né? Ou seja, atingir até 100 megabits por segundo na borda da célula, que é interessante aí tanto para a parte de carros, né, nas rodovias, mas também para o uso de drones, né, em áreas remotas e também para suporte aí para trens, né. Bom, esse projeto então, ele é um projeto desenvolvido tanto pelo Brasil quanto pela Europa, né, recebeu financiamento aí das duas frentes, né. Do lado do Brasil, o Inatel foi o responsável técnico pela execução desse projeto, mas contou com a colaboração aqui de todos esses parceiros. E do lado europeu, nós tivemos a participação aqui da Universidade Carlos III de Madrid, Universidade Técnica de Dresden, Universidade de Oulu e da Telefônica Espanha, né, o seu departamento de pesquisa e desenvolvimento. A rede 5G Range é baseada em diversas tecnologias que são bastante inovadoras, né? Bom, a gente buscou então explorar novas formas de ondas que tivessem alta robustez para aguentar essa longa distância, mas também, né, que permitisse aí usar o espectro disponível na faixa de TV em áreas remotas, né, chamado de Earth Space. Então, com isso a gente conseguia aí, reduzir a emissão fora da faixa de forma significativa. Também empregamos códigos mais potentes que permitiram aumentar a robustez e aumentar a área de cobertura. Usamos MIMOs para a diversidade, para combater aspectos aí relacionados a múltiplos percursos, desvanecimento e também efeito Doppler. E usamos rádio cognitivo então para explorar esse espectro secundário, né, esse espectro disponível na faixa de UHF, fazendo sensoramento espectral e alocação dinâmica. Bom, então como que a gente conseguiu, né, implementar esse sistema? A forma de onda que a gente empregou, ela tem baixa emissão fora da faixa, o que permite então que a gente mude a frequência de operação, porque a gente não tem filtro de RF que trave a nossa posição em uma faixa específica. E com isso então a gente usa a ideia de rádio cognitivo, que faz o sensoramento espectral, descobre essas oportunidades de transmissão e com isso então nós conseguimos fazer a alocação de forma dinâmica. Um exemplo seria esse, né? Nós temos aqui um sinal de TV analógica, né, que no Brasil já não está mais em operação, mas num caso mais genérico a gente poderia considerar essa situação. Aqui tem um sinal de TV digital e aqui nós temos o que é chamado de oportunidade de transmissão. Certo? Então a gente pode usar essa oportunidade para fazer a locação de uma banda, né, para fazer então oferta de serviços de quinta geração. Vamos supor então que, num dado momento, a radiodifusora, que é proprietária dessa frequência, né, decida colocar o canal de TV digital no ar. Então, nosso sistema é capaz de perceber a presença desse sinal e automaticamente mudar a frequência de operação, e essa mobilidade espectral ela só acontece pelo fato de a gente não ter que empregar filtros de RF, porque o nosso sinal ele tem naturalmente uma emissão fora da faixa muito baixa. Então, se a gente usasse uma técnica convencional, né, como por exemplo aquela que é usada no 4G ou então no Wi-Fi, que seria o FDM, a gente teria aqui uma emissão fora da faixa muito elevada, né?
Então por isso a gente precisa de filtros de RF para reduzir essa interferência. Mas a forma de onda que a gente usa é uma forma de onda muito mais flexível, né, que a gente consegue moldar ela para esse cenário específico, abaixando então a emissão fora da faixa e conseguindo fazer com que esse sistema de rede 5G para áreas remotas consiga coexistir com o sistema legado de TV digital ou de TV analógica sem causar interferência neles e sem necessidade desse filtro de RF. Bom, nós fizemos um teste de campo aqui em Santa Rita do Sapucaí, onde a gente conseguiu instalar a nossa estação radiobase nas 3 torres, né, aqui no nosso município, e fizemos medidas, né, em várias posições, chegando até Campos do Jordão, que em linha reta daria então 50 km de distância. Nesse ponto nós conseguimos a vazão de 100 megabits por segundo, empregando um sistema muito robusto, né, com 256 km e taxa de codificação de 3/4, com 4 canais de TV, né, totalizando 24 MHz de banda, e com baixíssima emissão fora da faixa. Bom, com isso então a gente consegue concluir que a rede 5G é um sistema muito novo, né, com diversas oportunidades aí de desenvolvimento de aplicações e de serviços, né, que vão muito além daquilo que a gente tinha em qualquer outra rede de comunicação móvel até então. Então tem muitas oportunidades de pesquisa, muito desenvolvimento a ser feito, né, há muito o que ser explorado com essa infraestrutura nova. E é importante a gente perceber o seguinte, né, que o grande valor da rede 5G está nessa flexibilidade de juntar, né, esses diferentes casos de uso, esses diferentes modos de operação em aplicações que vão muito além daquilo que a gente está acostumado a ver. E a gente entende, né, também que a inclusão, né, da áreas remotas, né, e o suporte à atividade ligada a agronegócio, né, é muito importante, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, pois assim a gente consegue aumentar a produtividade do campo, além de trazer oportunidade para as pessoas que vivem fora dos grandes centros. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo interesse em participar desse breve curso introdutório sobre rede 5G. E no mais, eu me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, para entrar em contato comigo através desse e-mail, luciano@inatel.br, que eu terei a maior satisfação em continuar essa conversa em outro momento. Abraço a todos e até a próxima.